Seja o nome do Senhor. Nós estamos dando início a uma live, né? Nós iremos falar um pouco sobre santificação. Serão temas misturados. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações a vontade dEle, né? Para nossas vidas nesses últimos dias. Gostaria de dizer que estou muito grata por estar mais um dia aqui, né, participando e partilhando com vocês no Evangelho que é tão vivo e poderoso. Diante disso, eu gostaria primeiramente de orarmos, né, fazermos uma pequena oração. Querido Deus e Pai, diante da Tua presença nós estamos, Senhor, e nós te pedimos, ó Pai, que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua palavra venha nos orientar, venha nos conduzir, que o Teu Santo Espírito venha se mover entre nós, no meio de nós, que venhamos, Senhor, ter entendimento, que venhamos, Pai, ter discernimento espiritual e que a Tua graça, Pai, possa ser cada vez mais avivada, né, em nossos corações. Assim nós choramos, já crendo, Pai, que o Senhor falará poderosamente e nos fará grandes maravilhas por meio da Tua palavra. Amém? Eu gostaria de iniciar lendo um versículo e que ele diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Salmos 34, versículo 8. Né? Provem e vejam como o Senhor é bom. Nós podemos compreender que prova e veja não é pôr o Senhor à prova. Provar e ver é conhecer o quanto o Senhor é bom. É conhecer o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto Ele provê, o quanto Ele cuida, Ele zela, Ele supre a necessidade dos seus filhos, dos seus. E Ele fala também como é feliz o homem que nele se refugia, né? Como é feliz. A felicidade não está naquilo que vemos no mundo. A felicidade não está naquilo que vivemos no natural. A felicidade se encontra no sobrenatural. E o sobrenatural é revelado através de Cristo. Cristo é aquilo que nós temos de mais precioso. O Espírito Santo de Deus é aquilo que nós temos de mais precioso. E nesses últimos dias é necessário que venhamos cultivar a presença do Espírito Santo de Deus em nosso coração. Eu vou compartilhar com alguns irmãos e vou estar voltando ao tema. Tem alguns irmãos que não conseguem entrar, né? E então não está chegando notificações, na verdade, né? E aí eu vou estar compartilhando aqui para que facilite para eles. Já dei aqui uma compartilhada. Graça e paz, Jaqueline. Glória a Deus. Compartilha, Jaqueline. Então, voltando, né? Nós estamos vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias, o tempo, ele tem se abreviado. Como falam as profecias, né, que Cristo mesmo anunciou,
os últimos dias seriam abreviados, o tempo seria abreviado. E nós veríamos, né, o relógio acelerado. E nós estamos vendo profecias se cumprindo. Nós estamos vendo, né, sinais de que Jesus está voltando. Nós estamos vendo guerras, ouvindo sobre guerras, rumores de guerras. Nós estamos ouvindo sobre fome, pestes. Nós estamos presenciando pandemias como nunca houve. Eu sei que é um assunto que já foi falado bastante, mas que é sempre um assunto que é importante nós revisarmos, já que estamos vivendo nos últimos dias. O Senhor mostra que nada nessa terra é novo e tudo tem um ciclo que se torna a acontecer. E é importante nós compreendermos que nesses últimos dias nós não podemos ser a mesma pessoa, nós não podemos viver conforme os padrões que a gente vivia outrora. A gente precisa ter uma mudança de vida, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. A gente precisa colocar como prioridade aquilo que vai trazer para nós edificação. Nós estamos presenciando momentos no qual a palavra de Deus mostrou que iria acontecer. Muitos lá atrás aguardaram esse momento. O momento de presenciar esses cumprimentos proféticos e aguardar ali a vinda do Messias. Não foi naquele tempo. Muitos foram enterrados na esperança de ver Cristo vindo, trazendo salvação como verbo. Mas eu creio que também muitos deles anseiavam a consumação de todas as coisas, ver o fim de todas as coisas. No entanto, que quando Daniel, diante da revelação dos últimos dias, o que o anjo fala para ele? O que o Senhor fala para ele? Sela a visão e guarda. Você vai descansar, ainda vai ser para dias mais à frente, tempos mais à frente. Então ele desejava ver o fim de todas as coisas. Nós vemos que os discípulos também perguntam quando vai ser a consumação do século, quando é que vai acontecer todas essas coisas, quando é que vai ter o fim de todas as coisas, o retorno de Jesus, uma vida gloriosa, né? E aí Jesus, ele ensina, ele não mostra o tempo, ele não mostra dia, ele não mostra a hora, mas ele mostra os eventos que iriam acontecer, que antecederiam o retorno de Cristo, e que antecederiam, né, a expectativa que eles estavam de ver Jesus. Então, nós estamos presenciando isso. Nós estamos presenciando um grande momento na história da humanidade. Nós estamos presenciando o que muitos pais, o que muitos homens de Deus, pais da fé, eles quiseram ver, eles quiseram presenciar e eles não puderam. Nós estamos vivendo essa época e é importante entender que não é porque vivemos essa época que apenas somos privilegiados. Nós somos privilegiados se nós estivermos vivendo essa época em santidade, em pureza. Se nós estivermos vivendo essa época, né, preparados para o retorno de Cristo, nós veremos que está para acontecer fome, está para acontecer a fome, está para acontecer eventos grandiosos que a mídia não mostra, mas que os filhos de Deus, os servos de Deus, aqueles que buscam na palavra, aqueles que meditam, aqueles que têm examinado as Escrituras, eles têm compreendido que nesse tempo grandes coisas irão acontecer. Nós iremos ver coisas que nós nunca vimos, que os nossos olhos não conseguiram contemplar ainda nessa geração. Então nós precisamos nos preparar. São eventos que vai requerer de nós santidade para suportarmos. É um evento que vai requerer de nós pureza, que vai requerer de nós, né, preparação espiritual.
Nós não entramos no reino dos céus se não estivermos com Cristo, se não estivermos com a nossa mente totalmente alinhada à vontade de Deus, se não estivermos com o nosso coração totalmente alinhado à vontade de Deus. É nesse tempo que nós estamos vivendo que é a hora de nós renunciarmos aquele sentimento que está contrário à vontade de Deus, que nós devemos abandonar a prática do pecado, que nós devemos abandonar os desejos malignos, os pensamentos contrários. É nesse tempo que nós temos que expulsar da nossa mente, que nós temos que expulsar do nosso corpo como um câncer, porque a vinda de Jesus está iminente. O retorno de Cristo está mais próximo do que nunca. E nós não entraremos no reino dos céus se a nossa mente continuar a mesma, se o nosso coração continuar o mesmo, se for as mesmas angústias, as mesmas mágoas, os ressentimentos, os mesmos problemas. Eles têm que serem vencidos. Eles têm que serem ultrapassados. Nós precisamos ultrapassar barreiras. Barreiras essas que são colocadas por nosso próprio sentimento, por nossas próprias vontades. Nós que dificultamos o agir de Deus em nossa vida. Somos nós que impedimos o agir de Deus em nossa vida. Não é o inimigo, não é o Satanás, não é as situações, somos nós mesmos. Porque a voz, o Espírito Santo de Deus, a voz de Deus, ela tem ministrado em nosso coração. Ela tem nos dado a direção certa. Ela tem nos dado o conselho certo. O Espírito de conselho está sobre nós. Tem nos instruído à vontade do Pai. Tem nos direcionado, colocado em cada situação à vontade dEle. Quando nós paramos para ouvir, nós entendemos que Ele tem feito isso. E quando nós não paramos para ouvir, nós já estamos distantes, deles, porque nem a voz do Espírito Santo nós conseguimos entender, discernir. Ou seja, já tem uma cobertura de lixo na mente, no coração, que não dá mais para alcançar, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas Ele tem falado, Ele tem instruído aquele que tem buscado, Ele tem instruído aquele que vai na igreja, Ele tem instruído aquele que tem orado, aquele que tem meditado na palavra. Ele tem instruído, Ele tem direcionado. Mas o que acontece? Ao invés de a gente ouvir a palavra, ouvir o ensino, ouvir a voz do Espírito Santo e colocar isso no coração e obedecer, nós vamos avaliar. Nós vamos colocar o nosso entendimento primeiro. Nós vamos colocar o achismo. Eu acho que assim dava certo. Às vezes aquilo que o Espírito Santo pede para que a gente venha fazer, às vezes aquilo vai nos custar um sacrifício, vai nos custar um tempo, um período, ou até mesmo vai ser algo além, um pedido de perdão mais profundo, ou até mesmo uma renúncia de tempo, uma renúncia de um trabalho, seja o que for. E muitas vezes a gente não quer isso. Muitas vezes a gente diz, não, isso só pode ser voz contrária. Isso só pode ser coisa para tirar o meu foco. Muitas vezes você diz assim, não, mas eu sei o que é bom para mim. Nós não sabemos o que é bom para nós. Nós não sabemos o que é bom para a nossa vida. O Espírito Santo sabe. Por mais que a voz do Espírito Santo diga, vá lá e peça perdão, e isso doa no seu coração, e isso machuque o seu coração, e você vai lá e pede perdão, diante de todo o sacrifício, e muitas vezes até aquela pessoa nem te perdoa, e você diz, o que é que eu fiz? O Espírito Santo vai e pede para me pedir perdão, me direciona a pedir perdão, eu vou lá e peço perdão, a pessoa nem me perdoa, o que foi que eu fiz? Pode não ter produzido diante dos seus olhos aquilo que você esperava, mas foi alcançado a obediência que o Espírito Santo colocou no seu coração. Não é para vivermos o que a gente acha que é certo. Não é para vivermos o que a gente entende como certo. Porque assim nós estaremos vivendo os valores do mundo. Nós estaremos com uma mente comum. O incomum é ser totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. O incomum é ser totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando muitas vezes
nessa situação pedimos perdão e a pessoa não perdoa, o seu orgulho está sendo tratado. A sua submissão está sendo posta à prova. O Espírito Santo falou, mas também é um teste para ver se você vai se submeter a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus ou se vai continuar a fazer suas próprias vontades. Se você vai continuar a viver do seu achismo, a viver daquilo que você entende que é certo. A palavra de Deus nos instrui. O Espírito Santo de Deus nos instrui. A igreja, aqueles homens e mulheres de Deus, nos instrui. Mas o maior erro é nós querermos ouvir a voz do nosso próprio entendimento. Não é nem do nosso coração, porque muitas vezes o nosso coração está cheio de Jesus, está preenchido de Jesus. E nós conseguimos ouvir a voz de Jesus vindo de dentro do coração. Mas nós apagamos, anulamos essa voz e preferimos ouvir a voz do nosso entendimento. Ah, porque se eu fizer isso, fulano vai fazer isso, vai reagir dessa forma, e eu vou agir assim e tal, e começa a criar uma situação. O Espírito Santo não quer que você crie a situação, ele que quer criar a situação para você viver. Ele que quer formar um ambiente para você viver. Ele não quer que você seja dependente daquilo que você sabe. Isso é sabedoria de tolos. Ele quer que você dependa do Espírito Santo, porque a sabedoria plena, divina, vem dele. Aqui vem, a sabedoria que vem da terra é demoníaca. A sabedoria que vem da nossa própria consciência, do nosso próprio entendimento, é demoníaca. Então, nós temos que dar esse salto para a santificação. A cada vez que nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, a cada vez que nós nos submetemos à vontade do Espírito Santo de Deus, nós estamos dando um salto para a santificação. Nós estamos dando um salto para a pureza espiritual, porque o orgulho vai sendo removido. O Espírito Santo, Deus, ele trabalha criando situações, ele promove situações para que haja em nós cura, para que haja em nós libertação. Só que a palavra do Senhor nos mostra que nenhuma tentação, nada que aconteça em nossas vidas vai ser acima do que nós podemos suportar. A palavra usa tentação, mas eu coloco todas as situações porque eu sei que Deus não vai dar um jugo, um fardo, onde a gente não possa carregar. Então, ele diz ainda assim, que ele também provê diante da situação o escape. Como é que eu posso entender isso? Ele promove a situação, ele permite que uma pessoa te ofenda, ou que você seja, ou que você ofenda alguém, ou que você seja ofendido, ele permite, para que crie uma situação onde haja ali a manifestação do perdão, onde o orgulho vai cair por terra, onde a obediência vai cair por terra. Só que como que ele traz o escape? Vem o Espírito Santo, ministra no coração, e ele diz assim, vai lá e pede perdão. O escape é o Espírito Santo de Deus nos conduzindo a realizar as obras que são positivas. As obras que são de acordo com a vontade do Senhor é o escape. Nós escapamos da tribulação, da situação, nós escapamos das tentações, nós conseguimos vencer as situações difíceis, as provações, as perseguições, quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso escape. Ele nos dá escape. Então nós precisamos, nesse último tempo, nesse último período que a igreja está vivendo, ser totalmente submisso ao Espírito Santo de Deus. Só assim nós conseguiremos vencer. Quando vier a fome, quando vier as tribulações, quando vier as dificuldades, nós conseguiremos nos manter de pé. Por quê? Porque a nossa força não está depositada em nosso entendimento, em nós mesmos, nem na força do nosso braço, mas está depositada no Senhor, está totalmente colocada no Espírito Santo de Deus. E Ele sendo a força, nós conseguimos vencer qualquer situação. Não tem situação que vá nos prender. E aí que Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem poderes dessa terra, nem porvir, nada
vai conseguir nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque nós não nos movemos naquilo que é terreno. O que é terreno, se o nosso entendimento é terreno, se o nosso sentimento é terreno, se as nossas decisões é terrena, nós nos desviaremos da vontade de Deus, nos separaremos da presença de Deus. Porque aquele que se diz amigo de Deus, ele tem que viver submisso à vontade de Deus. Mas aquele que se torna inimigo do mundo, ele se torna amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Então, quando nós colocamos a nossa ação à frente, nós nos tornamos inimigos de Deus. A obra de Deus não acontece. Nós estamos, ao invés de vencendo, nós estamos sendo derrotados pelo nosso próprio entendimento. A santificação, ela requer um preço, porque não é fácil você lidar com certas situações, não é fácil você perdoar certas situações, não é fácil você ter que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus em coisas tremendas, em coisas espirituais tremendas, e você ter que ir lá e depositar toda a sua confiança no Senhor, na voz que você ouviu, e se sujeitar a ela. Não é fácil. É por isso que a porta é estreita. Por que ele diz que a porta é estreita? Porque só passa pela porta estreita, quem entra em espírito, quem se move em espírito. Que espírito? Espírito Santo de Deus. A porta é estreita, não passa carne nem sangue, a palavra diz. Não passa carne nem sangue, não passa obra das trevas, não passa pecado, mas passa um espírito aprovado, passa um espírito santificado, passa um espírito puro. É por isso que ela é estreita, porque só passa o que é santo. A porta larga cabe todo tipo de pecado. Cabe todo tipo de vontade, cabe todo tipo de pensamento, de sentimento, cabe. A porta é larga, não entra espírito, entra carne, entra sangue, entra tudo. Mas na porta estreita, só entra quem é totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Quem é totalmente rendido à força do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nesse tempo nós precisamos orar. Nós precisamos orar, nós precisamos nos consagrar ao Senhor, nós precisamos ter disciplina espiritual, nós precisamos ter tempo de oração, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos nos sujeitar àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Uma pessoa fraca, ela não consegue viver muito tempo. Quando eu digo fraca, eu digo sem o alimento espiritual. Sabe por que muitos cristãos se desviam da igreja, se sentem ofendidos dentro da igreja, se sentem confrontados dentro da igreja? Muitas vezes cristãos abandonam a fé, são cristãos cheios de mimimi. Porque fulano não falou comigo, porque fulano não me cumprimentou, porque a igreja pregou tal coisa, porque irmão me repreendeu de tal forma. Sabe por que são assim? Porque não tem vida de oração. Porque se abrisse a Bíblia para ler, se tirasse um momento para orar ao Deus verdadeiro, ao Senhor, eles iriam ver, abrindo a Bíblia, que a Bíblia ia condenar certas ações que a própria pessoa tem cometido. Que a Bíblia ensina a repreender no Senhor. Que a Bíblia ensina que pecado é pecado, que tem que ser corrigido, que tem que ser consertado. Que a Bíblia ensina que se o teu irmão, ele te ofendeu, antes de tu entrar no altar do Senhor, na presença do Senhor, tu tem que ir lá e se consertar com o teu irmão. Ainda que seja ele que tenha te ofendido e só você saiba que ele está ofendido com você ou virou a cara de alguma forma, é você quem tem que ir lá e consertar, para que a sua oferta diante do Senhor seja recebida. Então, nós temos que entender que se a gente tiver tempo com Deus, se a gente tiver uma vida de comunhão com Deus, não precisa ninguém falar, não precisa ninguém repreender. Nós já temos quem nos repreende aqui, ó. A palavra vai mostrar os erros que você precisa ser consertado.
se consertar. A palavra vai mostrar aquilo que você precisa mudar. A palavra vai mostrar aquilo que precisa ser retirado. De outro modo, a palavra vai elogiar. A palavra vai te garantir recompensa pela tua obediência, pela santidade, por aquilo que você tem feito correto no Espírito. Então, se nós tivermos a prática da palavra, de buscar, de meditar, de examinar, nós conseguiríamos entender que não precisaria de pessoas para nos repreender. E por que serve a oração? A oração vai nos ensinar, vai vir sobre nós com espírito de entendimento e revelação. Eu não entendi certo versículo da Bíblia. O que a oração vai fazer? Com que os seus olhos espirituais, com que a palavra seja revelada diante dos teus olhos. E você compreenda aquilo que ela está falando com você. A palavra fala com você. Não adianta abrir a Bíblia, essa palavra é para fulano. Não, é para você. Mas está falando de egoísmo, eu não acho que eu sou egoísta. Olhe na palavra, se ela está falando que é egoísta e o Espírito Santo tocou ali no seu coração, tem egoísmo aí. Pode não ser em uma área, mas pode ser em outra área. Se o Espírito Santo está falando que você está com falta de perdão, se você abriu a Bíblia meditando, aquilo te saltou dos olhos, aquilo mexeu com o seu coração, perdão, vai procurar que tem alguém que precisa ser liberado perdão, que tem alguém que precisa ser consertado com você. O Espírito Santo não falha, é nós que falhamos. É nós que colocamos empecilho para a obra de Deus acontecer no nosso coração, não é ninguém. O Espírito Santo está sendo manifestado, a palavra de Deus está sendo manifestada. O povo de Deus estão uns com os outros auxiliando por meio da palavra, estendendo o braço, estendendo a mão, para que possam caminhar juntos, uns auxiliando os outros, conforme a palavra de Deus diz. Então, não é por falta de ajuda, é por falta de decisão do seu próprio coração. E é assim que tem acontecido nesse último tempo. E é por isso que nós devemos estar preparados para que o nosso espírito não se corrompa, não entre nessa moda, não entre nesse mesmo sistema. Porque a palavra do Senhor também nos mostra, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos ser vigilantes. E ninguém é vigilante na obra de Deus, é vigilante como cristão se não orar, se não ler a Bíblia, se não jejuar. Como pode alguém, um cristão, dizer que é vigilante se ele não ora, se ele não lê a Bíblia, se ele não jejua, se ele não se consagra? Ele não é vigilante. O que vai acontecer? Jesus vai vir para essa pessoa no grande dia como um ladrão. Eu não sabia, eu não entendia. Mas por que não sabia e não entendia? Será que verdadeiramente não sabia e não entendia ou não deu ouvidos? Ou não guardou a palavra para obediência? Porque pode ter certeza, lá no inferno vai ter pessoas com total conhecimento da palavra. Lá no inferno vai ter pessoas que tiveram toda a oportunidade, naquele momento vai passar um filme maravilhoso, com todas as oportunidades que tiveram de se arrepender e mudar de vida. Vai ter pessoas que conheciam e entendiam e que até sentiam o Espírito Santo de Deus falar, mas que se encontram no inferno por quê? Porque não deram crédito, porque não obedeceram, porque não se sujeitaram a seguir o Evangelho conforme o Senhor manda. A vigilância, ela é certa, é uma só: oração, palavra e consagração. Não tem outra vigilância para o cristão. Não tem. Não tem outra forma do cristão se preparar a não ser dessas três formas. Não tem. Ainda que vá para os cultos, ainda que participe de vigílias, ainda que participe, de subida de monte, seja o que for, se não tiver em casa uma vida de oração, e se não tiver em casa a meditação na palavra e a obediência, não está fazendo nada.
não está fazendo nada. O que muda não é um dia de igreja, um dia de culto. O que muda é o que você faz durante a semana inteira de comunhão com o Senhor. Porque não é só no domingo que é um dia de culto. Dia de culto é todos os dias. É para ser todos os dias. Quando nós tiramos um tempo com Deus, quando nós nos submetemos à vontade dEle, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e vamos meditar e buscar a presença dEle, é um culto que nós estamos prestando a Ele. Então, culto é todos os dias, é para ser todos os dias. Cultuarmos a presença de Deus, louvarmos a presença de Deus, entoarmos hinos de louvor a Ele, engrandecer o nome dEle, agradecer pelos grandes feitos. O momento do culto do domingo não é diferente do momento que nós temos no nosso tempo sozinho com Deus. TSD, tempo sozinho com Deus. No nosso tempo sozinho com Deus, nós louvamos. No nosso tempo sozinho com Deus, nós meditamos na palavra. No nosso tempo sozinho com Deus, nós intercedemos por vida. Não é diferente. É a mesma coisa. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A liturgia é a mesma. Qual é a diferença? É que em um culto é uma congregação. É a união entre irmãos. É uma ceia. É uma ceia. E no momento do meu tempo sozinho com Deus, é eu e Deus. Sou eu e Deus diante dele. É face a face com Deus. É eu buscando, só eu e o Senhor, buscando, não só recebendo a revelação, mas também oferecendo meu coração a Ele. Mas é o que precisamos nesses últimos dias, sermos santificados, bebermos da água da vida, nos alimentarmos do pão da vida, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Se não formos cheios do Espírito Santo de Deus, não conseguiremos vencer nem o início da tribulação. Porque aquele que está fraco, como eu citei, não consegue caminhar muito tempo. Aquele que está fraco, ele anda ali um certo período, um certo momento, mas ele acaba caindo porque está fraco. Mas aquele que está forte, ele consegue correr, ele consegue ultrapassar obstáculos, ele consegue chegar na linha de chegada. Às vezes chega lá exausto, já está nas últimas, igual aquela corrida, de São Silvestre, aquelas corridas de fim de ano. A gente vê tanta gente ali que se prepara, mas às vezes no momento da chegada eles desmaiam e caem ali, em cima da faixa. Mas eles chegam. Mas muitos outros que não se prepararam ou que enfraqueceram, eles caem ali e é eliminado da prova. Então assim é a nossa vida com o Senhor. Se nós estivermos fracos, nós não suportaremos o que está por vir. São coisas grandiosas. São coisas que a Bíblia nos garante que homens desmaiarão de terror diante daquilo que está por vir. Agora imagina, vamos nos avaliar se nós verdadeiramente estamos prontos para viver isso. Se nós verdadeiramente estamos preparados para lidar com situações na qual nunca a gente viu ou ouviu. Porque por mais que o ciclo da Terra se repita, não fomos nós que vivemos esse ciclo, foram nossos antepassados. E a Bíblia mostra que muitos foram degolados. Muitos ali foram lançados em frigideiras ferventes, crucificados de cabeça para baixo, esquartejados seu corpo. Outros morreram em prisões, muitos foram levados a tribunais, sofreram chibatadas, chicote, açoite, sofreram todo tipo de punição que para eles, para aqueles que estavam punindo, era uma punição. Será que nós estamos preparados para isso? Nós seremos perseguidos. O Evangelho, a verdade da palavra de Deus, ela é perseguida. E o Senhor diz que se perseguiram eles, também irão perseguir aqueles que carregam a verdade. Também irão perseguir aqueles que manifestam a verdade na terra, manifestam Cristo, testemunham Cristo. Mas você está pronto para isso? Será que eu estou pronta para isso?
para suportar tudo isso, porque uma coisa é eu falar que eu estou pronta, outra coisa é eu provar que eu estou pronta. Uma coisa é eu dizer, como Pedro disse, Senhor, eu dou a minha vida se for preciso por ti. Mas na hora de dizer se ele conhecia, se ele era seguidor de Jesus, ele não disse, ele negou. Uma coisa é você dizer, outra coisa é você agir, é você fazer. E eu digo, o falar é humano. Quando nós dizemos, eu faço, Senhor, eu dou a minha vida por ti, Senhor. Senhor, se botar a espada no meu pescoço, Senhor, eu morro e não te nego. Isso, na carne, nós falamos, mas nós só conseguiremos agir na prática pelo Espírito. Porque a nossa natureza é covarde. A nossa natureza, ela foge das dificuldades. Ela nega para não passar por tribulação. Ela se desvia do foco, ela se corrompe para não sofrer na carne e no espírito. Essa é a nossa natureza, prazer, essa é a nossa carne. Mas pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor nos garante que Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de intrepidez, de ousadia, para vencer o mundo. Aleluia! E esse espírito de intrepidez e ousadia é o que nós precisamos buscar para que a gente venha não só falar, mas agir conforme o Espírito Santo. Foi por causa do espírito de ousadia e intrepidez do Espírito Santo de Deus que Paulo, que Pedro, João, Tiago, todos eles conseguiram suportar as pisaduras, as tribulações, todo tipo de levante que eles tiveram. Era por causa do espírito de ousadia e intrepidez. Não eram eles que eram fortes. Era o espírito neles que tornavam eles capacitados para suportar aquilo que estava acontecendo naquele período. Então, nós temos que ter consciência. Nós temos que ter consciência de que esse é o tempo de preparação, esse é o tempo de santificação. Conserta a tua vida, leva ela diante do altar do Senhor, apresenta ela diante do altar do Senhor, retorna a aliança com o Senhor. Se preciso for, diga, Senhor, eu nunca nem fui crente, Senhor, mas eu quero hoje afirmar uma aliança contigo. Faz essa aliança. Firma essa aliança. Senhor, repete a oração. Senhor, perdoa meus pecados. De hoje em diante eu quero virar as costas para o mundo, Senhor, e viver daqui para frente para ti. Eu renuncio ao mundo, perdoa os meus pecados. Vem com o teu Espírito sobre mim. Se for preciso, faça isso. Mas não se perca do caminho da justiça. Não se perca do caminho da verdade. Não seja aquela pessoa que será encontrada lá no inferno, com todo o conhecimento, provando do Espírito Santo, provando da bondade de Deus, provando do testemunho de Cristo, tendo entendimento, tendo partilhado, tendo sido participante da graça do Senhor. Não seja essa pessoa. Conserta a tua vida. E só você tem poder para isso. O Senhor já está com a mão estendida, Ele não recusa, a palavra dele é firme. Ele diz, a oração com o coração contrito, um coração quebrantado, Ele não rejeita. Se você for, Ele não vai te rejeitar. Mas se você demorar, o que pode acontecer? Eu tenho muito tempo pela frente. Eu vou primeiro priorizar outras coisas aqui, depois eu me conserto. Ou então eu vou abandonar o pecado, o vício. Existem tipos e tipos de pessoas. Existem pessoas que dizem que só vai para Cristo quando abandonar o pecado. Essas pessoas que nunca conheceram a Cristo, que nunca confessaram o nome de Jesus, que nunca seguiram a Jesus. Existem muitos pensamentos assim, tem vontade de seguir Jesus, mas diz, não, eu vou seguir quando eu abandonar o pecado, não, eu vou seguir quando eu deixar tal vício, tal e tal coisa. Você não pode pensar dessa forma. Quando você sentir o queimar no seu coração, para que você venha seguir Jesus, vá até Jesus. É um chamado que Ele colocou no seu coração. E quando você vai a Ele, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele faz a vontade dEle sobre a tua vida. Agora, existe um outro tipo de pessoa. Existe o tipo de pessoa que quer ir a Cristo, tem entendimento,
da bondade, da revelação, mas esse tipo de pessoa precisa sim se arrepender. Aquele que tem consciência de pecado, ele precisa se arrepender. Ele precisa abandonar. Joel, ele tem uma passagem muito interessante. É uma passagem que, ainda que seja um pouco chocante, eu acho bastante explicativo. Joel aparece. Olha aí para Joel aparecer. Jesus, Joel foi embora da Bíblia. Aqui, Joel. Olha só. Joel 2, versículo 12 diz: Contudo agora diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Olha só o que ele diz. Volte para Yahvé, converta de todo o coração com jejum, lamento e pranto. O que ele está querendo dizer com isso? Aquele que tem consciência de pecado e que vai se reconciliar com Cristo, ele diz: abandone, você já tem conhecimento. É você que está se deixando levar pela sua natureza carnal. É você que está se deixando levar pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios quereres. É você que está se deixando levar por seu próprio pensamento. É o seu desejo. É o seu desejo, é a sua vontade. Então, se você quer retornar a mim, você tem que se arrepender. Porque você conhece o caminho da justiça, você experimentou da bondade de Deus, você viveu o caminho da retidão, você negou tudo isso. Agora, para que você seja aceita, é preciso você converter de todo o coração, abandonar o pecado. É diferente do primeiro. Você tem que abandonar o pecado, você tem que jejuar para que a sua natureza seja refeita. Porque o jejum, ele tem poder de tornar o nosso coração sensível à voz de Deus. Ele tem poder de mortificar a carne, para que o Espírito Santo venha tomar cada vez mais lugar no coração. Lamento e pranto. Por que lamento e pranto? Porque se você não chorar, não lamentar pelo pecado que você viveu ou que você vive, você não se arrependeu. Uma das causas, eu vejo muitas frases, já postei muitas, que diz que o arrependimento não é um choro, mas é mudança de vida. Mas o Senhor nos garante que aquele que não chora com o pecado, por causa do pecado, não chora porque aquilo tem estado pertinente no seu coração, essa pessoa não se arrepende. E muitas vezes é a força da pessoa que não consegue vencer. Muitas vezes é ali uma opressão, uma situação. Muitas vezes é uma falta de libertação na mente em alguns pontos. E a pessoa não consegue, né, verdadeiramente abandonar. Precisa de ajuda. Como eu disse, existe casos de pessoas e casos de pessoas. Mas tem pessoas que já conseguiram vencer, que já abandonaram o pecado, que já caminharam uma vida de retidão e voltaram de novo às mesmas práticas. Se essa pessoa conseguiu abandonar, então ela consegue de boa de novo abandonar os problemas, abandonar o pecado e dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Consegue. Então, ele diz: chore sim. Eu choro quando eu encontro um pecado, que eu vejo um pecado, que eu reconheço que eu pequei. Eu choro, eu lamento, eu rasgo meu coração, Senhor, eu não quero viver isso. E muitas vezes eu não vou mentir, eu sou ser humano, eu erro de novo e eu vou lá, choro, me arrependo, busco de todo o coração. E aí, às vezes é necessário mais vezes isso acontecer.
de eu chorar, de eu lamentar, mas chega um momento que, de tanto eu clamar a Deus, o pecado vai embora. Porque eu estou lutando contra ele, eu não estou lutando a favor dele, eu estou lutando contra ele. Eu estou repreendendo a ação dele, mas eu estou chorando para que seja expulso do meu coração esse pecado. Eu estou chorando para que seja expulso da minha mente esse pecado. O Senhor está vendo a minha dedicação em abandonar. Então o Senhor vem pela misericórdia dele e deixa lá, né, a bênção, muda a situação. Porque nós temos que ser insistentes no reino dos céus. Nós somos insistentes em um relacionamento. Nós somos insistentes em um trabalho. Quando nós queremos ter uma coisa, eu quero comprar um celular, eu sou insistente, eu vou lá e compro. Eu planejo, mas nós temos que ser insistentes no reino dos céus. Não deixar o pecado dominar. Insistir em expulsar ele do nosso coração. Insistir em expulsar ele de dentro de nós. E assim nós alcançaremos a santificação. É a última hora que nós estamos vivendo. Não é tempo mais de sermos meninos, de brincarmos com o que é sério, com o que é santo, com o que é puro. Se você brinca com o Espírito Santo de Deus e definitivamente ele rejeita, porque se você rejeitar ele, ele também poderá te rejeitar. Se você rejeitar ele consciente, pode chegar um momento que você vai buscar pelo Espírito e não vai encontrar. Porque não houve um arrependimento de coração. Porque não houve uma mudança de vida. Houve apenas uma mudança pela consequência do pecado. E aí pode acontecer como aconteceu com Esaú. Buscar, chorar amargamente, mas sem sucesso. Porque já havia passado o tempo. Porque o coração se tornou endurecido para receber o Espírito Santo de Deus. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que está no teu íntimo. O Senhor sabe o que está no meu íntimo. Ele sonda o coração. Ele sabe. Então, é esse o tempo de vivermos a santidade. É esse o tempo de matarmos as nossas vontades, porque senão não conseguiremos viver a glória, não conseguiremos alcançar a salvação que tanto desejamos em Cristo Jesus. O que adianta eu passar uma vida toda, eu sacrificar, eu perdoar, eu ter trabalhado na obra, ter feito sinais e maravilhas, se no final eu me encontrar frio, distante do Senhor, coberto de pecados e sem arrependimento? O que adiantou tudo que eu vivi lá atrás? Nós não podemos agir assim. Nós não podemos deixar a situação chegar nesse nível. Nós temos que nos arrepender enquanto há tempo. A porta da graça, a porta da salvação breve vai fechar. O retorno de Jesus, ele está prestes a acontecer. Então te prepara. Te prepara, arregaça as mangas e trabalha como nunca trabalhou na obra. Vive como nunca viveu a vida em Cristo. Medita, ora, se consagra. Porque é tempo de colheita. O Senhor breve vai colher as uvas. Breve ele vai colher o trigo. Breve ele vai levar para o celeiro aqueles que pertencem a ele, que aguardaram santos, puros, com vestes brancas o retorno dele. Então te prepara, não negligencia. Quando você vai dormir, o Espírito Santo diz, vamos orar. Você diz, não, amanhã, mais tarde eu estou cansado. Se ele está te chamando, vai. Porque possivelmente, se você continuar recusando a voz dele, vai chegar um momento que ele não vai te chamar. Vai chegar um momento que ele não vai mais estar ali presente. E quando você precisar, você não vai encontrar. Vai. Vai, porque se o Espírito Santo te chama, ele está te preparando, ele está te santificando. Ele está te ensinando a batalhar, a guerrear, a vencer as coisas que estão por vir nessa geração. Vai. Não se prende a tua mente, ela só quer o teu mal. Os teus desejos, as tuas vontades, os teus pensamentos só quer o teu mal. Mas a vontade do Senhor é perfeita. Então se prende a isso. Se prende à vontade do Senhor, se conecta com a vontade do Senhor. Amém? Deixa eu beber uma água. Nós não estamos sozinhos nessa batalha.
Nós não estamos sozinhos nessa luta. Mas nós temos que depositar a nossa confiança em quem nunca perde a batalha. Porque se a gente for sozinho, se a gente for confiar no homem, eu vou confiando num pastor, eu vou confiando na igreja, porque a igreja é santa, eu vou confiar no pastor, porque o pastor ali é de Deus. Eu vou confiar na irmã porque a irmã é da revelação. Não, porque na hora a irmã da revelação sobe, a igreja santa sobe, o pastor santo sobe, mas aquele que confiou no homem vai o quê? Ser destruído. Porque o pastor viveu a santidade, obedeceu o Espírito Santo, a mulher de Deus, a mulher da revelação, a igreja viveu pelo Espírito Santo, mas você está confiando no homem, então você vai ser destruído. Confie no Espírito Santo, confie no Senhor, santifique o seu espírito, mente, santifique a sua alma, seu sangue, santifique o seu corpo. Permita que todo o seu ser esteja alinhado com a vontade de Deus. Se arrepende enquanto é tempo. Se arrepende enquanto é tempo. Porque talvez para alguns vão lembrar dessa palavra, mas já será tarde. Então o tempo é agora. O tempo de conserto é agora. Estamos na última hora. Nessa última hora é que tem surgido os falsos mestres, é que tem surgido a apostasia, é que tem surgido o aumento da iniquidade, é que tem surgido o amor esfriando, aumento de pecado, todo tipo de abominação, porque nós estamos vivendo os dias de Noé, os dias de Sodoma. E é nesse período, nessa última hora que você precisa tomar a decisão de se consertar, de entrar na presença do Senhor e viver para Ele. Nos resta pouco tempo. Talvez dê tempo somente você entrar na arca. Você entrar na presença do Senhor, você se consertar com Ele, você já vai ver estourando todos os eventos. Talvez só dê tempo a acontecer isso, de você se consertar. De tão próximo que nós estamos de viver esse momento grandioso. Então conserta. Conserta a tua vida. Alinha o teu coração à vontade de Deus. E que nessa última hora o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe poderosamente. E que você dê ouvidos ao que o Espírito Santo tem dito. Que você dê ouvidos àquilo que a palavra de Deus tem dito ao seu coração. Se você está ouvindo, é porque Ele ainda está te chamando. Amém? Deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos irmãos. Já estamos com 52 minutos. Meu Deus, que maravilha. E a gente nem vê, né, o tempo passar. Parece que passou 20 minutos. Passou 20 minutos? Aleluia. Então, eu vou estar encerrando o nosso momento. Eu espero que o Senhor nos proporcione mais momentos como esse, no qual Ele tem, eu creio que Ele preparou para cada um de nós, né? Como é uma live que a gente está conversando sobre vários temas, não li versículo, mas a palavra está aqui como testemunha e o Espírito Santo também está aqui como testemunha, porque nós sentimos a confirmação dele em nosso coração, né? E que o Senhor venha nos abençoar poderosamente, né? Poderosamente nesses últimos dias. Nós precisamos sim orar, nós precisamos sim buscar, nós temos que ter a prática, né, da comunhão com o Senhor. E nós devemos ter esse crescimento para o nosso bem, é para o nosso bem. Vai ter um período que vai chegar que nós teremos que orar, não é só meia hora, 1 hora, 2 horas. Vai ter um período que nós vamos passar uma noite em vigília de oração, pedindo proteção, clamando pela ação de Deus, clamando pela misericórdia de Deus, se escondendo nas asas do Senhor. Será que você está preparado para passar uma noite inteira em vigília de oração? Vai ter momentos que nós vamos, o nosso único alimento
vai ser a palavra de Deus, não vai ter pão, não vai ter a carne, não vai ter o arroz, não vai ter o feijão. E nós teremos que passar talvez um dia inteiro, uma tarde, uma manhã, apenas se alimentando da palavra de Deus para nos fortalecer. Você está preparado para isso? Vai ter momentos que nós iremos ter que jejuar de tudo, zero comida, até mesmo água. Será que você está preparado para isso? Quando o Senhor nos ensina a jejuar, quando o Senhor nos ensina a orar, quando o Senhor nos ensina a meditar na palavra, Ele está nos ensinando a ser forte e suportar grandes coisas. Grandes coisas. Então te prepara. Te prepara. Vamos nos preparar como igreja. Eu vou me preparar. Eu vou me esforçar cada dia para que eu consiga ouvir o Espírito Santo de Deus cada vez mais profundo, cada vez mais no íntimo, a voz dele cada vez mais audível. Mas é preciso que você também faça isso. É preciso que você também aperfeiçoe o seu ouvido espiritual para ouvir o Senhor, para ouvir o direcionamento dele. Vai ter momentos que a igreja vai ser duas pessoas quando se encontrarem em qualquer lugar dessa terra. Vai ter momentos que você vai estar sozinho, tendo apenas a esperança da vinda do Senhor, a palavra que você guardou, o quanto você meditou, do tempo que você examinou, e a oração, o clamor. Vai ter momentos que vai ser isso. E nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar preparados. Então desperta, igreja, desperta, porque a vinda do Senhor está próxima. Eu posso sentir, eu sei que muitos de vocês podem sentir. O Senhor tem derramado sonhos, visões, dado revelações, entendimento, tem falado profundamente. E esse alerta é o Senhor te convocando à santidade nessa última hora, te convocando à pureza nessa última hora. Dá tempo, corre. Corre com todas as tuas forças. Corre como se fosse o melhor prêmio da tua vida, a salvação. Corre. Vai ao encontro do Senhor com todo o teu ser. E não deixe o inimigo tirar de você aquilo que é mais precioso. A tua salvação, a tua permanência, a tua constância no Senhor. Não deixa Ele te distrair. Não deixa Ele te envolver nas situações da tua própria mente. Firme e fixe apenas no Senhor. E tudo que for seu, manda embora. Tudo que for da sua mente, manda embora. Para que o Espírito Santo possa cada vez mais ganhar espaço no seu coração. Tenho 2 minutos para fechar 1 hora. E eu vou usar esses 2 minutos para a gente fazer uma breve oração, bem rápida, em nome de Jesus. Ai, aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo que nós ouvimos, pelo que nós sentimos. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor capacite cada um, Senhor. Capacite, Pai, poderosamente, em espírito e em verdade, Pai. Para que possam, Senhor, ser determinados, disciplinados, para que possam, Pai, em nome de Jesus, encontrarem, Pai, mais e mais a Tua presença, reveste de poder, de força, de ousadia, que o Espírito Santo de Deus repouse poderosamente em cada coração, domine cada coração e cada mente, Pai, que seja expulso em nome de Jesus toda ação maligna, toda ação contrária da mente e do coração, todo espírito de distração venha cair por terra. Que em nome de Jesus haja santidade, haja, Pai, pureza, restaura os corações, restaura as mentes, que o Espírito Santo possa ser o centro, que Deus possa ser o centro, que Jesus possa ser o centro, Pai, de cada vida. E coloca, Pai, a Tua vontade em cada coração. Eu também te peço, revela a Tua vontade a cada um. Derrama de sonhos, visões, dos Teus dons
em nome de Jesus, sobre essas vidas, para que elas possam ter convicção, Pai, da verdade e do caminho que elas precisam seguir. Assim eu te oro e te agradeço. Também te peço proteção e livramento sobre cada vida, em nome de Jesus. Derrama também autoridade, Pai, para que, através da palavra de poder, através do Espírito Santo e aonde colocar as mãos, possa, Pai, fluir, Senhor, a autoridade, possa expulsar demônios, possa, Pai, em nome de Jesus, converter, possa curar, possa, em nome de Jesus, operar sinais e maravilhas. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. É maravilhoso esse tempo, né? Passamos 1 hora e parece que passamos meia hora. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Me dê